Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Fala Deus! Mari, conta um pouquinho pra gente quem é você. Olá, prazer, eu sou Mariana Vieira, sou casada com o Marcos, tenho 2 filhos, sou cristã há 10 anos, sou palestrante, sou mentora cristã, trabalho especialmente com mulheres, minha especialidade é identidade, propósito e a fé viva. E você, Lu, conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou Luana Marcélia, sou casada com Rodrigo Marcélia, nós estamos juntos há quase 11 anos, desses 11, 8 são casados. Eu sou mentora de mulheres e esposas à luz da Bíblia e especialista em relacionamento amoroso com foco em comunicação. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, então, quando Deus fala, tudo muda. E Mari, conta pra gente, então, alguma vez que o Senhor falou com você e que tudo mudou. Na verdade, tem várias, né? Várias vezes, mas a primeira vez foi a vez que mais me marcou. Foi quando o Senhor me deu um direcionamento para o meu pai. Eu orava pelo meu pai tinha 50 anos de centro espírita, e eu orando para a conversão dele. E todas as vezes que eu tentava falar com meu pai sobre a palavra, mostrar a Bíblia para ele, a verdade ali, ele falava, não, cada um na sua. E um dia eu estava lavando louça e o Espírito Santo falou, hoje você vai pregar para o seu pai. E eu falei, não vou, porque meu pai sempre muito resistente, toda vez que eu falo a gente briga, então não vou falar para o meu pai. E o Senhor falou, hoje você vai sobre a minha palavra, hoje é diferente. E aí eu larguei a louça, fui pro quarto, dobrei meu joelho e falei, Senhor, então me dá uma palavra, porque eu tinha pouco tempo, né, de conversão, eu não conhecia muito bem a palavra, a Bíblia, e aí eu falei, eu preciso de uma palavra, porque meu pai sempre estudou muito, ele sabia de tudo, ele tinha todos os temas ali na ponta da língua e eu precisava de uma palavra em si, e o Senhor falou comigo audível, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, audível. Ele falou Deuteronômio 18:10. Uau! E eu nem conhecia a palavra, nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. E aí eu falei, vou pela obediência, sabe? Sem conhecer, nem abrir a Bíblia. Peguei, fui pro quarto e falei com meu pai, posso falar uma palavra pro senhor? Posso ler uma palavra? Ele falou, pode. E aí eu li a palavra, o que falava ali muito forte. Depois, se vocês tiverem curiosidade também de conhecer o que diz Deuteronômio 18:10, a palavra é muito forte, muito específica. E aí fui tomada pelo Espírito Santo, comecei a ministrar para ele. E quando eu terminei, meu pai estava em lágrimas, falando, eu quero conhecer esse Deus. Uau! Eu falei, uau, hoje tem culto na igreja, eu vou levar o senhor comigo. Ele falou, tá bom, nós vamos. E aí, quando nós chegamos na igreja, eu toda empolgada, eu falei, ai, meu pai tá na igreja. E falei com o meu pastor, pastor, hoje eu trouxe meu pai. Ele falou, mas hoje nós temos um pastor de fora. Mas senta lá na primeira fileira que Deus vai falar com vocês. E aí, quando esse pregador chegou, quando o pastor chegou, ele falou, olha, sem muita delonga, cumprimentou a igreja e falou, abra a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio 18:10. Meu Deus! E aí foi confirmação Sim. daquilo que o Espírito Santo me direcionou mais cedo. E meu pai estava em lágrimas, uma amiga que sabia que estava também. E foi tremendo, assim, foi a conversão do meu pai ali naquele momento e a minha obediência à palavra do Senhor, né? Então, a partir desse momento que Deus falou, me deu uma direção, eu obedeci, tudo mudou. Exatamente, né, Mari? Porque não é apenas ouvir a voz de Deus. A gente precisa estar disposto a obedecer aquela instrução, né? Porque Deus fala conosco. Exato. A questão é, será que a gente está disposta a obedecer? Não é verdade? Exatamente. E você, Lu, conta pra gente um momento também da sua vida que você ouviu claramente a voz de Deus e que tudo mudou. Como você mencionou, né? A gente pode ficar aqui horas listando, porque Deus é um Deus que fala, é um Deus vivo, né, Mari? Mas algo que está diretamente ligado à minha área de trabalho foi que, quando eu e meu marido decidimos nos casar, a gente começou a enfrentar alguns atritos devido a influências externas, vindas de alguns parentes. E a gente era muito novo, né? A gente tinha ali 20 e poucos anos e a gente não sabia muito bem como lidar. E eu ficava, assim, sem saber. Porque, como eu falo, meu marido, ele é alguém por quem vale a pena. Naquela época, valeria a pena, sabe? Eu lutar, investir ali na relação. Sim. E nós não tínhamos atritos entre nós. O problema era interferências externas. Então, eu fiquei, meu Deus, como eu posso fazer para lidar com isso tudo, né? Me ensina, Espírito Santo. Até que um dia eu tive uma instrução muito clara, ouvi claramente também o Espírito Santo falando comigo. Ele disse exatamente assim:
o seu foco precisa estar não no que os outros estão falando, mas no que você pode fazer, como você pode se tornar a melhor esposa que o seu marido poderia ter. Meu futuro marido, né? Naquela época a gente estava preparando para o casamento. Então, eu tirei todo o foco daquela situação, sabe? Não procurei culpados. O meu foco parou de ser em procurar por culpados, por pessoas que pudessem estar interferindo ali, e comecei a fazer o melhor que eu podia. Então, a partir dali, eu comecei a estudar sobre relacionamento, né? Foi por conta desse... Esse foi o start. E eu comecei a estudar e comecei a me dedicar, e aí o Rodrigo, me vendo ali, buscar direcionamento tanto na palavra, quanto livros, cursos também sobre relacionamento, ele foi buscando também, e juntos nós estamos aí, como eu disse, né, há 11 anos já, 8 casados. Então, foi uma direção, assim, muito específica para uma situação que eu estava vivendo ali e que me marcou muito, porque a partir dali, tudo mudou. Os problemas que tinham foram resolvidos, inclusive com essas pessoas externas mesmo. Quando Deus fala e a gente segue essa instrução, realmente tudo muda, né, Mari? É verdade, Lu. E quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, né, muitas pessoas perguntam: como ouvir a voz de Deus? Né, as pessoas questionam: como eu devo fazer? O que você diria para essas pessoas? Relacionamento. O primeiro passo. Relacionamento. Vou dar um exemplo sobre relacionamento matrimonial mesmo, relacionamento homem e mulher, amoroso. Quando a gente conhece a pessoa, a gente não tem intimidade com aquela pessoa. O que nos leva a ter intimidade? Aquele momento ali de se relacionar, o namoro, quando ele vai até sua casa, vocês saem, vocês têm um tempo ali juntos, né? Um tempo só os dois conversando. Isso vai gerando conexão entre vocês vão se aprofundando em intimidade. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus sem intimidade. Não adianta. Exato. Então, o primeiro passo é relacionamento. Se você tem o desejo de ouvir o Senhor falando com você e de seguir as instruções dele, relacionamento. E eu costumo falar, Mari, que 3 passos não podem ser negligenciados, que são oração, meditar na palavra e jejum. Cada um desses pontos a gente consegue ali aprofundar, né, no significado deles. Inclusive, a gente poderia fazer isso. O que você acha? Vamos aprofundar um pouquinho? Oração, meditar na palavra e jejum. Exato. Guardem isso. Forte. E, Mari, fala um pouquinho pra gente aí sobre oração. Como é que as pessoas podem manter uma vida de oração que as levem a conhecer Jesus mais de perto, ouvir a voz de Deus? Oração é o que você falou, né? É relacionamento. É a gente se abrir, é rasgar o coração, é falar a verdade, é aquilo que tá dentro da gente, né? E nem todo dia a gente tá afim de orar, né? Não é todo dia que a gente acorda e fala, uau, vou ficar aqui orando. Não é sobre isso. Mas você precisa ser intencional. Sim. Né? Você precisa ter esse compromisso. Você vai dobrar o seu joelho ainda que você não tenha nada para falar, né? O Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe o que passa dentro de nós, né? Antes mesmo da gente abrir a nossa boca. Então, nós precisamos ter esse momento. Nós precisamos ter tempo para Deus, né? Então, dobrar nosso joelho, que seja 5 minutos por dia. Mas você precisa ser constante. Exato. E, Mari, eu vejo muitas pessoas apegadas ali, talvez não conseguem, sabe, manter essa rotina, nem você disse, de ter ali um tempo específico para isso, porque é importante, porque o secreto é importante. Exato. É no secreto que o Senhor vai trabalhar o seu coração, é no secreto que o Senhor vai revelar coisas que Ele só tem para revelar para você, que vão vir ali de um relacionamento pessoal seu com o Senhor mesmo. Mas isso não tira da gente a possibilidade de falar com o Senhor a todo tempo. Exato. A gente tá lavando louça. Olha pra você ver. O Senhor falou com você quando você tava fazendo o quê? Lavando louça, exatamente. Então, tá lavando louça, tá no trânsito, tá indo pro trabalho, tá fazendo qualquer outra coisa, conversa com o Senhor. Tá ligada, né? Tá sempre ligada. Exatamente. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo, seu conselheiro. Fale com ele em todo o tempo, né, Mari? Exato, isso mesmo, Lu. E agora, nós falamos de 3 práticas, né? Sim. Oração, meditar na palavra. Fala um pouco, então, Lu, sobre meditar na palavra. Então, a palavra tá até aqui, porque nós não andamos sem ela. Glória a Deus, a espada, né? Exatamente. E tem muita diferença entre eu abrir aqui e ler um versículo. De meditar na palavra, de fato. Exato. A gente pode abrir aqui e ler e ficar por isso mesmo. Mas meditar na palavra é mergulhar. Eu acho que não... A descrição... Mergulhar na palavra. Ler com atenção o que cada palavra quer dizer. Entender realmente, sabe? Meditar. Ficar pensando nela depois, sabe? Ruminar.
Por que nós somos comparados a ovelhas, né? É uma das características que se assemelham. A ovelha, ela tem o hábito ali de ruminar o alimento, né? Ela fica ali mastigando. Eita, fala, então, Deus. fala, Deus. Então, meditar na palavra é isso. Você leu, falou com você. O que o Espírito Santo falou com você hoje? Rumine sobre isso o dia inteiro. Isso é meditar na palavra. Não é apenas li aqui um versículo, fechei a Bíblia, né? Meditar é prestar atenção também no que você está lendo, ele ser intencional. Na verdade, na vida cristã, em todos os aspectos, ser intencional é muito importante, né? Então, seja intencional na leitura, na meditação da palavra. Uau, forte, muito forte. Olha a dica aí, hein, gente, para meditar, para orar e jejuar, né? E agora, vamos lá, o jejum, Mari. Fala pra gente sobre o jejum. A Mari, gente, que inclusive, ela foi uma grande incentivadora na minha vida de jejum. Foi uma grande incentivadora, é uma grande amiga em várias áreas, mas ela me incentivou muito à prática de jejum. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque você tem propriedade, tem autoridade no assunto, para que outras mulheres possam também jejuar da forma correta. Vamos lá. Jejuar, para mim, é abster de comida, né? Não comer. Jejuar, para mim, é não comer. Então, você deve fazer essa prática para falar pro espírito, né? Que ali é ele que domina. Para falar para sua carne que o espírito é que domina ali, né? Então, quando você fica sem comer, quando você quebra padrões, porque jejuar é quebrar padrão, né? Como quebrar padrão? Qual é o meu horário de café? Esse é meu horário do café. Eu não vou tomar café. Esse é meu horário de almoçar. Eu não vou almoçar. É você falando pro corpo que o espírito que domina. Então, é você quebrar padrão. Sim. Sabe? É fortalecer o espírito e mortificar a carne. A vontade da carne, né? Agora, nós temos muitas maneiras de fazer sacrifícios para Deus, de fazer propósito também. Nós vemos que, às vezes, uma pessoa que fica muito tempo sem comer, né, um jejum que você abstém de comida, às vezes já não é o suficiente para aquela pessoa. Porque se ficar sem comer é tranquilo. Sim. Né? Para ela aí deixa de ser um sacrifício, né? Exatamente. Ela já tem uma prática de jejum ali, de ficar sem comer, então é muito tranquilo. Às vezes essa pessoa precisa de quê? 3 horas calada. Uau. Né? Sem reclamar. Precisa de 30 dias sem murmurar, sem reclamar. Uau. Ainda que você seja fechada num trânsito, ainda que alguém se levante contra você no seu trabalho, né? Então você, depois de uma vida intensa ali, de oração, meditação na palavra, jejum, você vai começar a entender aquilo que é para você. Em específico. Sim. Mas para começar, é isso, é ficar sem comer, Sim. né? Matando a vontade da carne, mortificando a carne. E o mais importante também, Lu, que nós precisamos levar em consideração, falando sobre meditar, sobre orar e jejuar, é o quanto a gente vive aquilo que a gente sabe. Porque não basta saber, né? Como é o reino do céu? A gente sabe e a gente vive aquilo que a gente sabe. Sim. Então, tem muitas pessoas sabendo demais e praticando vivendo pouco, vivendo exatamente, praticando muito forte. pouco, né? Nós precisamos, nós somos medidos, nós cristãos, nós somos medidos pelo quanto nós vivemos aquilo que nós sabemos. Porque se você não vive o tanto que você sabe, você começa a falar verdades em público, e viver mentiras ocultas. Nossa, muito forte. Você começa a profetizar a palavra, você fala muito da palavra, é uma verdade que você está trazendo ali no meio de todo mundo, na frente de todos, mas em oculto, você está vivendo uma mentira. Nossa. Né? Nós começamos a ser hipócritas. Então, nós precisamos viver aquilo que nós sabemos, sabe? É isso que nos aproxima do Senhor. Sim, isso é que muito nos faz ter uma vida forte de e me lembra de uma frase que eu sempre digo, que é: a sua vida precisa apontar para Cristo. Porque tem pessoas nos observando a todo tempo. Exato. E essas pessoas podem ver Cristo através das nossas vidas, principalmente dentro de casa, né? Às vezes, o seu marido, sua família não é convertida, não conhece ainda o Senhor, mas a sua vida pode ser um exemplo disso. A sua vida pode alcançar seu marido, pode alcançar seus filhos, né, Mari? Exatamente, Lu. Lu, e pra gente finalizar aqui essa conversa, se você tivesse que deixar um ensinamento, né, sobre como ouvir a voz de Deus, sobre ter intimidade. O que você deixa de ensinamento para essas pessoas que nos ouvem hoje? Eu acredito que intencionalidade, como eu havia falado, você precisa ser intencional.
Não vai ter ninguém ali para te sacudir e falar: ei, tá na hora de orar. Você precisa ter intencionalidade, porque a nossa vida é muito corrida. Né? A gente está todo o tempo preocupada com o trabalho, e aí os filhos, e demandas de casa, demanda disso. A gente não tem tempo, né? Mas, na verdade, o tempo a gente faz. Então, você precisa ser intencional em separar um tempo para falar com o Senhor, né? Para estar na presença dele. Eu costumo falar que não tem nada que me faça começar o dia de outra forma. Precisa ser com a palavra. Inclusive, todo dia, meu bom dia, tem anos que o meu bom dia é o mesmo. É a Bíblia lá, bom dia, abençoadas. Por quê? Porque é a coisa principal. Né? Buscar primeiro o reino. As outras coisas serão acrescentadas. Exato. Então, eu acredito que intencionalidade seja a palavra. E você, Mari? Bom, intencionalidade, né, para mim é fundamental. E tempo, né? Como que você se relaciona? Como que você conhece alguém? Como que você ouve a voz de alguém? Como você quer entender como esse alguém pensa? Né? Relacionamento, você é especialista em relacionamento, você sabe disso. Você precisa ter tempo. Precisa. Né? Ter tempo de dedicação. Então, é tempo de oração, tempo para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Nossa, que forte! Fala, Deus! E, principalmente, obediência. É verdade. Né? Sujeitar a nossa vontade, sabe? Matar a nossa vontade Sim. todos os dias. mortificar a nossa vontade e falar: Senhor, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Porque quando nós oramos, né? A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Nós oramos isso em todo tempo. Verdade. Mas nós vivemos isso. É verdade. Quando Deus fala não para aquilo que você queria tanto. Exato. Né? Como você reage àquilo? Então, nós precisamos sujeitar a vontade de Deus. E você submeter a vontade de Deus. Sim, você falou algo que me lembrou aqui. De algo que tem me guiado também, sabe? Que é parar para ouvir a voz de Deus. Não adianta Deus falar no meio do caos. Exato. Se a sua mente tiver uma bagunça, várias vozes, para você ouvir a voz de Deus, você vai precisar silenciar a voz do mundo. Anotem isso. Isso é algo que foi um divisor de água. É um divisor de água. Não tem como você ouvir alguém falando na sua cabeça. Ou então barulhos externos mesmo, né? De trabalho, casa, enfim. E ouvir a voz de Deus ali. Porque Deus fala das formas mais sublimes e diversas, né? Uau. Ele vai falar com a gente, né? De uma forma. Então, se você não estiver atenta ali, e se você não for, mais uma vez, intencionalidade está permeando, é uma palavra, anota aí. Gente, intencionalidade. Tá permeando aqui, É. exatamente. Então, se você não for intencional no parar para ouvir a voz de Deus, né, também vai acontecer essa disfunção aí. Você não vai saber dizer se é a voz do Espírito Santo, se é a voz de outra pessoa, né, se é outra voz que você está ouvindo. E quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, mais familiar será a voz dele. Exatamente. Né? E quando você fala também de silenciar outras vozes, Lu, é importante também silenciar a nossa voz. A voz do nosso ego, do nosso eu. Exato. Porque quando nós pedimos em oração algo, nós já temos ali aquilo que nós queremos, de fato, né? Nós já pedimos esperando que o Senhor traga a resposta da nossa maneira. Então, se vier de outra maneira, você fala: não é de Deus, não. Eu rejeito, eu repreendo isso na minha vida. Só que é o Senhor, né? O Senhor alinhando e falando: não, filha, isso não é pra você. Ou não é o tempo, ou ainda não está maduro, ainda tem um processo, né? Então, nós precisamos entender que nem sempre a voz de Deus vai vir junto com a nossa vontade. Exatamente. Então, a gente precisa silenciar as vozes externas, a nossa voz interna. É verdade. E aí, ficar ligado naquilo que ele vai direcionar. Exatamente. Que bênção, né, Mara? Nossa, muito Deus forte. Falou, né? Deus falou, ele sempre fala. Ele sempre fala. E um dos nossos maiores objetivos aqui é fazer com que vocês, mulheres que estão nos assistindo, né, Mari, tenham essa experiência de ouvir a voz de Deus, né? De ter ali um relacionamento muito próximo com ele. Esse foi o nosso primeiro episódio, né, Mari? Exatamente. Nós esperamos que vocês terminem de assistir a esse episódio com uma sede, sedentas por ouvir a voz de Deus, né, Mari? Isso. E que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Sim, exato. @faladeus_1. Pode procurar lá no YouTube. E ative o sininho também. _1. Isso. E ative as notificações também, porque esse foi só o primeiro. Virão muitos outros, né, que Mari? bênção, Pra glória de Deus.
Deus vai falar, né? Espero que Deus tenha falado no seu coração. Espero que vá de encontro com aquilo que você esteja buscando, né? Que você tenha uma vida de relacionamento, de práticas espirituais, né? Oração, meditação, jejum, intencionalidade, né, Lu? Exato. E obediência àquilo que Ele vai te direcionar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você em todo o tempo, Vai falar. né? Ele sempre fala. Sempre fala, é verdade. Um beijo. Beijo, fica com Deus, até a próxima.